Eu quero cumprimentar a todos que estão participando conosco, né? Essas lives, e, sobretudo com os participantes do IBDIC, da qualidade desses participantes que estão agora conosco, que nos permitem ter uma conversa de nível técnico bem elevado, né? A minha proposta com o Alexandre foi da gente fazer uma espécie de um bate-papo bem informal, com uma linha mestra, né? Que é essa dos impactos que a pandemia causou nas arbitragens que estão em curso, né? E falar um pouco das adaptações que estão sendo feitas e como é que nós podemos aproveitar essas adaptações no futuro, quando esse período de quarentena, de restrições à visita a canteiros e coisas dessa natureza deixem de existir, né? O Instituto, pelo que eu estou vendo, dos participantes, vocês todos já conhecem, né? O IBD, que é um instituto que se propõe a ter uma discussão de nível técnico para melhorar a qualidade de todas as instituições, de todas as produções acadêmicas e pragmáticas também na área de construção. Então, ele envolve engenheiros, consultores, advogados, arquitetos, projetistas, peritos, e não só na parte acadêmica do direito, mas também na formação de opinião e de iniciativas para influir em políticas públicas que tornem esse mercado cada vez mais eficaz, mais funcional, né? E, portanto, mais salutar para a sociedade. O combinado aqui, em tese, é que as perguntas pudessem ser feitas ao final da conversa, mas nessa dinâmica que eu e Alexandre conversamos aqui, eu vou pedir a vocês que já vão postando as perguntas que eventualmente vocês têm, sobretudo em função do grupo mais seleto que está participando dessa conversa, que vai nos permitir, então, trocar ideias mais efetivamente. Isso independentemente de dizer que entre os participantes desse grupo tem muita gente, ou quase todos, que poderiam estar exatamente sentados aqui falando tão bem quanto, ou muito melhor do que eu, pelo menos. Pelo Alexandre, eu não posso garantir. O Alexandre, para quem não conhece, mestre pela UFMG e doutor pela PUC, né, membro da ICLA, né, da Associação Internacional de Direito à Construção, diretor do IBDIC, membro fundador do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e do Instituto Brasileiro de Direito e Controle da Administração Pública, tarefa ingrata, e lecionou durante quase 10 anos, em particular, direito administrativo, constitucional e tributário, né. Muito bem, eu, para quem não me conhece, também me formei pela UFMG, tenho uma pós na Queen Mary School of International Arbitration, em construção internacional e arbitragem de construção. Sou fellow do CIARB, membro da Society of Construction Law, que o Alexandre seguramente né, também. Enfim, e aquelas outras coisas que a maioria de nós também faz parte, ou seja, nada de extraordinário. Muito bem. Passado aqui. Ruth, esqueci alguma coisa? Essa live está sendo gravada. As imagens vão ser disponibilizadas depois. Então, quem permanecer na live depois desse aviso está automaticamente consentindo com essa gravação. Muito bem. Esse era o housekeeping. Alexandre, você e eu trabalhamos nessa área já há algum tempo, né? Mas eu acho que nenhum de nós já vivenciou um impacto dessa natureza que tenha tido efeito em toda a cadeia produtiva que envolve as obras e as construções. Provavelmente, nós não conversamos sobre isso antes, mas provavelmente você pode estar eventualmente envolvido em alguma arbitragem, eu estou, que foi impactada pela pandemia. E as atitudes das partes, dos árbitros, nessas circunstâncias têm sido bastante diferentes, né? E a nossa proposta é conversar um pouco sobre isso. Eu ia sugerir a gente tratar do seguinte: a gente imaginar a situação em que as alegações já foram trocadas entre as partes, né? Nas câmaras que usam o termo de arbitragem, o ato de admissão, dependendo do nome que se use, ou que já tenha havido a expedição da ordem procedimental número 1, e aí, então, acontece essa pandemia e os canteiros se veem, aí, muitos deles fechados, outros com subfornecedores incapazes de entregar equipamento, empregados que deixam de comparecer, às vezes empregados especialistas, isso nas obras que estão em andamento. E para as obras que já acabaram, em que há arbitragens nesse caso,
você tem, às vezes, impossibilidade de fazer as perícias que seriam necessárias, quando há perícia, de ouvir as testemunhas que podem estar quarentenadas e outras coisas dessa natureza. Eu tenho visto duas atitudes completamente distintas. Assim. Há profissionais, árbitros e partes que preferiram suspender completamente esses procedimentos. Enfim, postergaram, e atualmente se inedia, né, não se sabe quando é que isso vai voltar, e com um agravante que é, em arbitragens dessa natureza, com o grau de complexidade que normalmente acontece nas arbitragens de construção, as partes estão em diversas cidades diferentes, muitas delas, inclusive, em outros países, e, portanto, sujeitas a períodos de quarentena distintos, o que dificulta significativamente uma condição das arbitragens como vinham acontecendo. Você já tem alguma opinião sobre se a suspensão é o melhor caminho, não é o melhor caminho, ou seria possível fazer alguma coisa intermediária? Qual que é o seu sentimento nisso? Pedro, primeiro agradecer o convite, né, que você me fez para participar. É uma grande honra estar aqui junto contigo. É um prazer estar com os nossos colegas, né, que a gente consegue enxergar aqui, que estão nos ouvindo. Gostaria muito, inclusive, da participação deles, né? Hoje eu vivo 3 arbitragens, e exatamente nas circunstâncias que você colocou, né? Uma em obra em curso e 2 já encerradas, né? Das 2, uma delas no meio de uma fase de instrução. Como você sabe, nessas 3 eu não estou atuando como árbitro, eu atuo como advogado, né? Então essa possibilidade de nós dois dialogarmos, Pedro, vai ser muito boa, né? Você com essa experiência enorme de árbitro que tem, a gente vai ser muito rico. Bem, eu não acho que exista uma regra definitiva para todas as arbitragens. É muito bom senso que deve prevalecer, né? Se há um curso de uma arbitragem em que, mesmo em fase instrutória, o passo a ser desenvolvido é um passo, por exemplo, de quesitação e de análise de documentos pelo expert indicado, né, pelo painel, eu não vejo necessidade de suspensão da arbitragem, né? Análise documental, e normalmente toda ela atualmente é feita online, né? Então, facilmente, até uma oportunidade, no momento de menor deslocamento do expert e das partes, dos advogados de ambas as partes, terem condições, assim como os árbitros, de debruçar ali na solitude de seus escritórios, né, em home office, sobre essas informações que estão escritas, né? Contudo, se existem circunstâncias em determinada arbitragem que impõem a necessidade de viajar para ir ao local do empreendimento, com todas as restrições que hoje tem de deslocamento, né, e com limitações, tem casos nossos em que as regras e rigores para adentrar um determinado empreendimento ficaram exacerbadamente rígidos, né? Então, se dificulta o alcance da prova pelo expert ou pelas partes, né? Então, nesse caso, acho que até para garantir de fato o contraditório em ampla defesa, deverá haver a suspensão daquela determinada fase impactada, né, de modo a não prejudicar, seja um lado, seja o outro, ou ambos, né, na produção de sua prova. Bem. Alexandre, eu tenho visto nos casos em que não há suspensão, se você experimentou alguma vez uma mediação intercorrente nos seus casos, porque assim a gente tem visto cada vez mais nas arbitragens de construção, sobretudo para aquelas partes que não usam de mecanismos como os dispute boards durante a obra, que nós temos uma certa tradição na indústria de construção no Brasil de ir postergando os pleitos todos para mais o final da obra, com aquela ideia de que aí você vai ter um número maior de questões que podem ser negociadas, né? Assim, se pudesse trocar assim,
o pleito do construtor, pelo pleito do dono da obra, por um problema e outro. E quando isso não acontece, nós costumamos ver arbitragens assim, com pedidos distintos, às vezes 15, 20 pedidos. Ano passado, eu tive numa arbitragem que haviam mais de 800 quesitos de uma parte só, né? Você já deve ter vivenciado coisas parecidas com isso, né? E uma prática comum que eu vejo nos Estados Unidos e na Inglaterra é o uso da mediação para limpar um pouco essa pauta. Isso acontece com muita frequência nesses países antes da arbitragem, né? Porque já evita, sobretudo, que o custo inicial da arbitragem seja muito elevado, tendo em vista que ele é calculado, na maior parte das câmaras que trabalham com tabela fixa, pelo valor dos pleitos. Então, nos Estados Unidos, sobretudo, é comum se limitar a quantidade de pleitos como uma forma de tornar a arbitragem mais ágil e tornar menos custosa, né? Porque se eu conseguir de 15 pleitos negociar 4, 5 ou 6, eu já vou ter uma arbitragem muito mais eficaz, né? A mediação comercial no Brasil está só agora aumentando a velocidade da sua adoção, por assim dizer, né? A curva de crescimento tem aumentado, em parte graças à pandemia, né? Eu ainda não tive, nos casos que eu estou trabalhando, nenhum pedido de suspensão da arbitragem com o intuito de mediar. Mas me parece que é uma hipótese perfeitamente viável se avisar o tribunal que isso está acontecendo e deixa naturalmente que o mediador não tenha nenhuma relação com os árbitros, ou seja, que as informações que o mediador vai receber não cheguem ao tribunal. Você vê algum tipo de vantagem ou algum tipo de cuidado ou cautela que se deva tomar numa hipótese dessa? Qual que é a sua opinião, Alexandre? Pedro, eu gosto muito de buscas de consensualidade, né? Seja antes, durante e eventualmente até depois, né, de uma arbitragem. Sempre o melhor caminho, isso todos nós sabemos, né? Quando existe boa fé por ambos os litigantes, consenso, encontrar uma alternativa, uma saída para aquela disputa amigável é sempre o melhor caminho, né? Eu já tive a oportunidade de refletir e até vivenciar uma experiência em que aquela arbitragem foi se transformando em algo tão complexo, né, difícil de solução, que a única que razoável, que todos ali enxergaram, inclusive os árbitros, era a adoção dessa medida que você indicou. No caso, não foi uma mediação, né, propriamente dito, com os critérios, né, e os procedimentos estabelecidos para uma mediação, mas foi uma suspensão de 60 dias para que as partes juntas encontrassem uma saída para aquele problema, né? E foi curioso porque a gente conseguiu, no curso das discussões dentro de uma audiência de arbitragem, estabelecer alguns critérios para que esse consenso pudesse ser alcançado. E um deles que nós aprendemos, né, eu acho que nós fizemos o mesmo curso de mediação lá em Londres, é que tirar aquelas partes, aquelas pessoas envolvidas desde a origem do problema. Então, tira-as, né? Então, a gente conseguiu estabelecer um critério útil, né, que ficou constante na ata, né, de suspensão de 60 dias daquele procedimento arbitral, em que apenas 2 advogados de cada um das partes, com os dirigentes daquelas 2 empresas, né, que estavam litigando, tentariam, sentado, com base nas provas produzidas até então, né, e num diálogo, encontrar uma solução, né? Nesse caso, a solução saiu, e rapidamente, né, foi muito menos de 60 dias, né, e foi satisfatória. Foi uma das primeiras vezes em que eu vi ambos os lados felizes, né, e aliviadíssimos. Na verdade, todos, porque os árbitros, eu acho que ficaram mais felizes, porque o desafio que eles teriam era tão grande, né, que na hora que eles viram a situação bem solucionada, eles ficaram uma felicidade monumental. Verdade.
Depois de uma instrução complexa, quem tem que escrever uma sentença realmente não dorme muito bem, eu vou te contar isso, Alexandre. Mas achei muito interessante essa hipótese que você está dizendo. O tribunal, então, ajudou as partes a elaborar essa ata, esses critérios. Pelo que eu entendi que Sim, você está dizendo, assim, um dos critérios utilizados foi tirar ali da disputa, do conflito, aquelas partes que estavam muito envolvidas emocionalmente, que estavam causando um obstáculo para que a coisa fosse enxergada de uma forma mais pragmática. É isso que você diz? é. No caso de construção, eu vejo e defendo isso sempre, os engenheiros, normalmente, que vivenciam a obra, o empreendimento, o projeto, eles acabam... existem dois tipos, na minha visão. Posso estar errado, né, mas a minha experiência me mostrou dois tipos de circunstância. Uns são engenheiros que se emocionam mesmo, ficam emprenhados no espírito com o sofrimento advindo daquele empreendimento e daquilo que, na visão dele, foi criado pela outra parte, né? Então, torna-se quase como uma questão de vida, né? Ou seja, ter reconhecido que os problemas que ele sofreu, né, ele e o empreendimento, pelo lado dele, né, da empresa em que ele representa, foram causados pelo outro lado, né? Então, é quase como se a racionalidade ela ficasse muito atenuada, em que pese haver uma impressão de que a razão prepondera. Mas eu acredito que não. Acho que a razão ali, ela acaba, de todos nós, seres humanos, nós somos muito falhos, né? Mas a razão, ela fica fragilizada frente a essa emoção, né? É verdade. E do outro lado, né, em especial em grandes empresas, né, existem estruturas que talvez até erradas de governança e de cultura empresarial que impõem aos partícipes, aos atores daquele empreendimento, né, ganhos ou perdas frente a vendas internas sob determinada perspectiva ou resultado, né, que nem sempre é alcançado, não é alcançado por diversos fatores, e que uma dessas partes pode querer, de todas as maneiras, defender que aquele resultado não foi alcançado, até intencionalmente. Aí sim, aí é a razão preponderando, né, que aquele resultado não foi alcançado em face de circunstâncias não de sua responsabilidade, ou de falha, ou omissão, ou negligência, né, mas sim decorrente de culpa do outro. Então, quando você retira essas pessoas desse ambiente, né, de discussão, você facilita, em especial em arbitragens, em litígios de construção, né, você facilita enormemente o consenso, a consensualidade, né? Por quê? Porque quem vai analisar não participou intestinalmente daquele empreendimento e, consequentemente, conseguirá colocar a razão de uma maneira mais preponderante do que a emoção, né? É verdade. E aí há soluções, há boas soluções, né? Eu sou um defensor sempre com os meus clientes, eu sempre busco criar essa estrutura para facilitar o alcance do consenso, né, tirando os engenheiros da ponta. Você tem razão. A experiência que a gente vê é essa mesmo. Tanto é que uma média histórica da CCI, por exemplo, é de 30% de acordos antes da instrução das arbitragens, né? A minha experiência pessoal, tanto na arbitragem como na mediação, é que há uma simetria de informação muito grande no processo que leva as partes aí até a fase adjudicatória da disputa. A maioria delas acredita, em boa parte, que tem razão e que a outra parte não tem razão. E só quando você tem essa troca mesmo das alegações iniciais, as provas começam a se formar, é que cada parte começa a se dar conta de quais são as partes vulneráveis, efetivamente, que o caso delas tem. E eu também tenho essa experiência que você disse, Alexandre, você tem toda a razão, em que você não tem só dois interesses quando você tem duas partes numa arbitragem, né? Dentre as partes há interesses pessoais envolvidos, né? Assim, você tem muito profissional ali que tem
sente que é a carreira dele que está sendo julgada e não a própria disputa, aquele pleito que está na mesa. E gerir isso é algo que nós, como árbitros, estamos muito limitados no que a gente pode fazer. Por isso eu achei essa sua experiência do tribunal ter ajudado a colocar esses parâmetros uma coisa tão interessante. Na minha experiência também, Alexandre, já avançando para um outro tema que é comum a gente discutir na arbitragem de construção, a possibilidade de você bifurcar ou até trifurcar o procedimento, que me parece muito útil nessa época de pandemia, quando as partes aceitam, e advogados que não ficam confortáveis com essa bifurcação, e árbitros também, sobretudo árbitros, que têm muita experiência em arbitragem, mas não necessariamente em arbitragem de construção, para que se decida numa sentença parcial, primeiro as questões de mérito, propriamente ditas, ou algumas das questões de mérito, para só depois, então, se partir para uma parte de quantificação daquele direito que foi decidido antes. Né? Isso é uma forma muito eficaz de você fazer uma perícia mais lean, uma perícia mais objetiva, né? Portanto, mais barata e mais rápida, e as perícias têm sido fonte de um custo muito elevado nas arbitragens. Na minha opinião, não por culpa dos peritos, né, mas mais em função de se depositar no colo dos peritos um número enorme de decisões de cunho técnico, né, para se tomar, que talvez não fosse necessário em número de questões se depositar no colo dos peritos. Né. Então, a bifurcação é interessante, e a bifurcação também causa esse efeito que a gente está discutindo aqui, na minha experiência, que é, após você ter uma decisão de mérito, muitas vezes as partes sentam para discutir o valor elas mesmas, e chegam a um acordo sem que seja necessário uma perícia e uma decisão sobre o resultado da perícia que determine o quanto que vai refletir aquele direito que foi programado antes. Né? A bifurcação realmente tem uma série de coisas que a gente deve observar na bifurcação para ela ser válida, mas me parece que nessa época de pandemia é algo que pode ser pensado em alguns casos. Na minha experiência também, assim, eu pessoalmente, eu gosto de fazer um termo de arbitragem, quando é o caso, ou uma OP número 1, procedimental. Na OP eu faço questão de fazer essa OP de uma forma democrática, né? Assim, eu redijo a OP, converso com os meus colegas quando eu estou presidindo, eu sugiro que eles o façam de painel, e nós submetemos a minuta da OP às partes, para que elas possam dar sugestões e tudo, e fiquem todas muito confortáveis com essa OP. Aí nós conseguimos definir ali como é que vai se dar os primeiros parâmetros para a instrução que vem ali na frente. Quando a gente tem essa situação de pandemia, uma das coisas que eu me vi fazendo, embora já o fizesse antes com uma certa frequência, foi revisitar essa OP ou termo de arbitragem e para depois de uma conferência com as partes, discutindo como é que esse procedimento vai se dar a partir dessas dificuldades, reescrever essa OP para dar um novo formato na instrução, como vai ser tocada dali para frente. O que você acha? Você viu alguma coisa parecida com isso? O que você acha interessante fazer? Enfim, quais são os seus comentários? Pedro, claro, assim, o procedimento é sempre dinâmico, né? E se conveniente às partes e o caso, obviamente que isso pode ser desenvolvido. Isso sempre depende muito, na minha visão, aí, como muito mais advogado, se eu sou um advogado, né, é a questão de estratégia, né, a estratégia do caso, e depende tanto, né, teve inúmeras circunstâncias em que eu busquei evitar ao máximo suspensão do empreendimento, bifurcação, decisões desatreladas da prova que deverá ser produzida, né? Mesmo com questões jurídicas, porque muitas vezes a compreensão do todo ela é fundamental para até a superação de um eventual aspecto jurídico propriamente dito que diminuiria, né, aquele direito, aquela pretensão. Então, assim, eu entendo e acho
eu não tenho grandes restrições a circunstâncias como essa. Acho que, inclusive, na fase que nós estamos, com muita dificuldade de produção de prova, de ouvir testemunha, depoimento pessoal, de realização de audiência, de alcance de determinadas provas, né? Essa pode ser, sim, uma decisão útil no procedimento arbitral, né? Nessa fase que a gente tem vivido aí da pandemia. No modo geral, depende demais do caso e das estratégias que cada advogado acaba orientando seu cliente para alcance do direito do cliente, né? Mas eu concordo com você, Pedro, em gênero e grau. São bons veículos, instrumentos que devem ser considerados e, quando convenientes às partes, usados, né? Bem usados. Eu acho que o mais importante nisso, né, Alexandre, é que todo mundo esteja de acordo com o uso dessas ferramentas, né? Assim, daí a importância de se fazer essas conferências procedimentais, né? Os advogados têm que estar tranquilos para dizer aos clientes, aos seus respectivos clientes, que aquela estratégia, que aquele movimento é um movimento que é favorável ao interesse deles. Perdão, gente. Então, por isso que eu acho que é tão recomendável que você tenha essa decisão tomada em conjunto, né? Por isso que eu gosto de fazer essa OP número 1 de forma consensada. Vocês desculpem, eu estou com... Não, fique à vontade, Pedro, imagino. Claro, sempre tem que ser consensado, né? E não é fácil, essa discussão depende muito do caso, né? Depende muito de onde a gente quer chegar, cada advogado, né, na estratégia, junto com o seu cliente. Realmente não é uma situação muito fácil. Normalmente é só quando você tem na minha opinião, quando você tem uma questão de direito em que há uma discussão muito clara de natureza legal, né, e não de natureza puramente de prova, né? As arbitragens de construção normalmente são arbitragens de prova propriamente dita, mais factuais do que propriamente de direito. Mas nas hipóteses em que você tem contratos em que há dúvida sobre a interpretação de qual é o direito, as consequências podem ser muitas vezes separadas. Não é muito comum acontecer, mas como a gente tem vários pleitos diferentes, pelo menos a nossa prática no Brasil, e aqui eu estou basicamente falando da minha experiência com arbitragens domésticas, muitos desses pleitos têm uma questão de direito, né, uma interpretação de contrato diferente, né? Eu percebo muito também que é curioso, você tem a equipe das empresas que negocia o contrato, raramente é a mesma equipe que está no canteiro de obra aplicando aquele contrato. E eu não vejo, e aqui eu falo na minha experiência com o Dispute Board, eu não vejo com frequência essa equipe que está, o engenheiro de campo, os engenheiros de campo, eles terem sido treinados para entender o que aquele contrato diz, para cumprir aquele contrato propriamente dito. Isso é, inclusive, algo que eu procuro fazer quando estou atuando como Dispute Board, é algo que eu estou fazendo agora. Marcelo, que está aí nos ouvindo, também está fazendo. A gente procura, não sei a opinião do Marcelo, depois ele podia comentar sobre isso. Uma das coisas que eu procuro fazer é exatamente repassar um pouco o contrato, à medida que as coisas vão acontecendo, para que as partes possam conversar e entender melhor, pelo menos, quais são as eventuais divergências que tenham sobre o contrato, de tal forma que isso possa prevenir um problema lá na frente, né? Essa prática que os americanos chamam de partnering, de começar a obra antes, fazendo aquela reunião de todas as partes envolvidas, discutindo o contrato, fazendo um networking das partes mesmo, de tal forma que os principais executivos de cada empresa envolvida criem um canal de comunicação e tudo, ela é muito importante. Aqui no Brasil, eu tenho procurado fazer isso, outros colegas também têm procurado fazer isso, indiretamente, dentro dos limites do que um painel de Dispute Board permite que a gente o faça. Você tem alguma experiência que você possa partilhar nesse assunto? Olha, Pedro, eu acho que talvez essa é uma das maiores experiências, né, que eu tenho na minha vida profissional, que é a gestão jurídica desses grandes empreendimentos, né, empreendimentos complexos e difíceis. Normalmente o contratado na área de construção, aquele que é contratado para construir, né, ele
ele fica numa situação de maior fragilidade, né? Nesses grandes empreendimentos. Ele fica numa situação de maior fragilidade, muitas vezes, na cultura brasileira, descuidando da gestão jurídica daquele contrato, ou por responsabilidade dele, por omissão dele mesmo, de não cuidar dessa gestão jurídica, até por uma questão de constrangimento, de fazer uma gestão jurídica firme, né? E em algumas outras, por uma própria pressão do contratante. O contratante acaba dizendo o seguinte: olha, você está aqui para construir, não é para fazer gestão jurídica de contrato, né? E isso é muito sofrido para o construtor, para a empresa que constrói, porque quando ela descuida da gestão jurídica desse contrato, ela entra, quando do litígio, ela entra muito frágil. E, normalmente, o contratante, a primeira coisa que ele alega são questões contratuais, porque o contratante tem mais tempo para fazer gestão jurídica do contrato, né? Porque ele está ali protegendo o interesse dele, que é pagar o menor valor, ter a melhor obra e no menor prazo, né? Ele não tem aquele esforço enorme de superar os obstáculos que existem, que acaba ficando sob responsabilidade e na gestão do risco do construtor, da empresa contratada pelo contratante, né? Por isso que, muitas vezes, quem defende a empresa contratada, né, tem horror dessa discussão em arbitragem. Não vamos discutir primeiro se existe algum descumprimento muito simples e objetivo de cláusula contratual que inviabilizaria esse pleito, né, por alguma formalidade, algum procedimento. E a luta dentro do procedimento arbitral acaba sendo do construtor demonstrar os prejuízos, os danos que ele sofreu em face de eventuais omissões que o contratante, né, ou algum outro fato acabou criando. Então, esse embate na arbitragem ele é enorme. Aquele que eu acho que o correto a fazer, né, você citou muito bem a experiência americana, é criar um ambiente mais simétrico de gestão jurídica das evidências no curso de um contrato, né, levar conhecimento a todos os envolvidos, né, das cláusulas contratuais. Aí talvez um dos grandes papéis de bons advogados é ajudar os bons engenheiros a gerirem bem os seus contratos, né, e de mostrar que fazer a obra é muito importante, é o mais importante, mas cuidar para que a boa interpretação das cláusulas contratuais, os direitos que surgem, sejam de fato evidenciados, né, bem sistematicamente organizados para fins de negociações, até como solução amigável. Quanto mais bem posicionado, né, ambas as partes tiverem com as evidências dos fatos ocorridos no curso de um contrato de construção, mais fácil, isso eu sempre defendi, é a solução amigável, é a solução consensual, né? Quanto menos cuidado qualquer uma das partes dedica a essa gestão jurídica do contrato, em face dessas fragilidades probatórias, né, fica mais difícil de você ter o consenso, acabando por levar a muitas arbitragens dificílimas no aspecto probatório, né? É verdade. E para os árbitros, consequentemente. Então, você está coberto de razão. Acho que criar uma cultura de uma boa, eficiente gestão jurídica contratual, por ambos os lados, contratante e contratado, e todos os demais envolvidos, né, você facilita a instrução em fase arbitral, né, e facilita a própria solução amigável, né, prévia à arbitragem. Você tocou em dois pontos que eu acho interessantes a gente discutir, Alexandre. A minha impressão, lidando com engenheiros há quase 25 anos, e que é uma característica que eu aprecio muito na cabeça do engenheiro, que o engenheiro é um problem solver, né?
Então, ele está na obra, surge uma dificuldade qualquer, ele quer resolver a obra para tocá-la para frente. Agora, naquele momento lá, muitas vezes o engenheiro não tem a preocupação de documentar aquelas alterações da forma como deveria ter documentado, né? E quando você tem um problema lá na frente, essas evidências, essas provas ficam mais difíceis, né? E a gente tem visto isso nessa pandemia, quando o acesso à documentação e à prova fica difícil para você tocar a arbitragem, para você instruir a arbitragem, em razão da inexistência dessas provas, muitas vezes, dessas evidências, muitas vezes num formato digital, né? Isso me leva a duas ponderações. Eu não tenho visto pessoalmente ainda nas arbitragens de construção, assim como a gente vê o oposto nas arbitragens que envolvem M&A, o uso de data room virtual para documentação de obras de construção. Um data room que pode começar, na minha opinião, já no início da obra, né? Se você começa a fazer um data room virtual, ele é muito mais em conta, muito mais fácil de você acessar durante a obra para resolver alguns tipos de problema. E aqui, criando uma janelinha de computador no assunto que pode ser objeto de uma conversa que a gente pode ter lá na frente, as obras que são geridas pelo BIM já produzem indiretamente uma espécie de data room virtual dessa documentação. Então, eu não tenho visto um data room virtual que facilite a gente trabalhar as arbitragens na época de dificuldade de acesso ao canteiro. A mim parece que não só isso facilitaria as arbitragens, mas se essa prática fosse adotada, de um data room virtual, já na época da construção, o custo inicial que você tem na montagem desse data room seria, imagino eu, compensado largamente pelo barateamento das soluções que você pode dar com acesso àquela informação mais rápido no futuro. Inclusive, no caso da arbitragem, quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma red fair schedule para decidir que documento que vai ou volta, essa red fair pode ser feita já com hiperlinks direto para os documentos no próprio data room. O data room, na verdade, é uma espécie de banco de dados em que a red fair vem só a cobrir como uma interface aquele tipo de documentos. Eu imagino que isso facilitaria muito o nosso trabalho nas arbitragens, tanto de advogados como de árbitros, e gostaria de ver isso implantado. Você tem esperança que isso aconteça no futuro? Você acha que faz sentido isso? Não, acho que faz todo sentido, e está até dentro de uma das perguntas aqui que nós recebemos, nosso querido colega Júlio, né? Eu acho que há uma tendência inevitável, né, de adoção desses instrumentos bem já testados e que darão visualização imediata para ambas as partes, diminuindo a assimetria de conhecimento dos empreendimentos. É sempre a mesma razão, né? Por exemplo, até em contratos colaborativos, né, que nós temos aqui também presente o Leonardo Toledo, conhece profundamente o tema, né? Por que nunca vai funcionar contratos colaborativos de aliança se as partes não se colocarem em uma posição de maior proximidade quanto à informação, conhecimento do caso, né? Então, esses instrumentos que você indicou, Pedro, eles são pré-requisitos para diminuir litígio e facilitar consenso e soluções mais rápidas e fáceis, né? Não apenas para as próprias partes, mas até para um dispute board ou os árbitros, no caso de ter que haver esse litígio aí levado à arbitragem, né? Eu vejo que o Brasil ele tem iniciado, tem um cliente em especial que abraçou isso, foi um dos maiores entusiastas foi a Califórnia buscar esse conhecimento há uns 5 anos atrás, antes de começar a falar em BIM aqui no Brasil, né? Ele foi à Califórnia e buscou essa tecnologia, adotando nos seus empreendimentos muito bem-sucedidos, que vêm sendo executados, hospitais, shoppings, aeroportos, né? E eu acho que isso vem para ficar. As grandes empresas brasileiras, né, de construção, pós esse maremoto da crise econômica da Lava Jato, tiveram que se reinventar rapidamente, adotando fortemente tecnologia para aprimorar a sua gestão,
e a execução dos seus empreendimentos com redução de custo, né? Então, você não precisar mais de colocar um time enorme de gestão contratual, como acabou criando essa cultura aqui no Brasil, necessária até há 10 anos atrás, né? Mas que hoje tem sido substituída por tecnologia, né? O BIM é um grande exemplo e acho que veio para ficar. Inclusive, o próprio governo federal já vem reconhecendo, o governo do estado de São Paulo, aqui em Minas Gerais, né? Não sei se você está em Minas, Pedro, né? Mas existe hoje um esforço enorme, tanto para empreendimentos públicos, quanto empreendimentos privados. É um investimento alto de início, né, mas que a médio prazo, longo prazo, paga-se e sobra, né, pelo resultado e pela facilidade na gestão dessa informação, na gestão do conhecimento. A gente tem uma dificuldade de, vamos dizer assim, de timeline nisso aí, né, Alexandre? Da minha época de advogado, de empresa de engineering, portanto, que faz as ofertas para licitações, você tem sempre aquela preocupação em ofertar um valor que te permita fazer um serviço do qual você se orgulhe depois, mas que também ganhe a licitação, do contrário você não consegue fazer. Então, exemplo do que acontece com as resistências para a instalação de dispute boards, uma dificuldade que eu vejo é a adoção daquilo no início da obra. É preciso que as partes vejam a vantagem econômica que aquilo tem. Porque naquele momento você negociar preço, todo mundo quer fazer o preço mais barato e isso soa, para quem não conhece bem dos problemas que podem acontecer e a facilidade que essas ferramentas trazem na solução desses problemas, isso pode parecer só um custo desnecessário para você colocar, né? Como é o caso do dispute board. Eu acho que a utilização do BIM, de data rooms virtuais, também pode parecer dessa forma. E você colocou bem no início da nossa conversa que o contratado, a empresa de construção, ela está nessa negociação sempre numa situação normalmente mais vulnerável. Isso cria uma cadeia de dificuldades, né, sobretudo para as empresas de engineering, porque ela negocia com o contratante, com o dono da obra, um determinado contrato em certas condições, apertadas normalmente, e aí ela tende a subcontratar em condições ainda mais apertadas, que é para conseguir fazer um back-to-back nesse risco. Então, me parece que nós, do IBD, que aqui fica uma sugestão, devíamos pensar talvez em falar um pouco para as empresas que contratam construção ou fazer alguma coisa voltada para aquela pessoa jurídica que vai construir alguma coisa, falando da importância dessas ferramentas e mostrando, eventualmente, que o custo de se adotar essas ferramentas no ponto A, no início ali da construção, né, no delta do cronograma, se adotando aquilo ali, economicamente, no final da obra, você vai atingir uma economia muito maior e, portanto, aquele custo deve ser considerado e muitas vezes deve ser colocado nas especificações para a oferta de proposta de construção. O que eu sinto é que quem contrata normalmente não vê valor agregado no dispute board, no uso dos data rooms, no uso do BIM, etc. A preocupação é gastar o menos possível. E como os contratos permitem, eles são muitas vezes, sobretudo, contratos que envolvem financiamento estruturado, como o Silver Book da FDIC, eles dão um controle muito forte ao dono da obra, o contratado fica depois numa situação desequilibrada para provar as circunstâncias que surgiram fora do seu controle, se ele não tiver um controle muito qualificado das evidências produzido à época que esses fatos ocorreram, né? O que nos leva a lembrar uma situação que a gente está vivendo em arbitragens, não só de construção, que é a da dificuldade de testemunhas que estão hospitalizadas, né? Recentemente, um colega do CIR estava me dizendo que teve que ouvir uma testemunha às pressas no hospital, porque era uma testemunha mais idosa que estava com Covid. E o Júlio Bueno já tinha me dito anos atrás que ele recomendava aos seus clientes, e eu guardei essa recomendação quando o Júlio disse, porque eu achei muito interessante as circunstâncias dessa recomendação, de que os testemunhos fossem colhidos à época dos fatos, né? Ou seja, lá durante a obra, né? Esse é um nível de sofisticação
de gestão do contrato durante a obra que não se vê com facilidade. Mas talvez, não sei o que você acha, diante das dificuldades que essa pandemia está mostrando, as pessoas possam começar a se aperceber de que isso é um custo muito pequeno perto das vantagens que isso pode trazer no futuro, né? Eu, pelo menos, não ouvi ainda de nenhuma testemunha sendo inquirida em cama de hospital por causa do Covid, mas não vamos surpreender se isso acontecer. Algum de vocês que está nos escutando passou por algo parecido com isso, não? O que você acha, Alexandre? Olha, Pedro, eu não passei, né? O Léo até fez uma pergunta aí para a gente, um pouco parecida, né? No caso de uma perícia de constatação no meio da pandemia, em que um dos assistentes técnicos alega que, por ter pessoas no grupo de risco, não poderia ir ao local, né? O que fazer? Daria para forçar a barra ou terá de esperar o término da pandemia? É aquilo que a gente conversou, na minha visão, Léo, logo no começo, eu e o Pedro. Eu acho que, numa circunstância dessa, né, eu não vejo alternativa que não a suspensão, pelo menos desse ato específico, né, a suspensão, o adiamento do procedimento. Porque se há necessidade para a conformação da prova, a ida ao local, se isso de fato é necessário, né, e existe, por exemplo, o assistente técnico ou da equipe de assistente técnico não tem essa disponibilidade, o risco é muito grande, frente à possibilidade de pegar a doença, né, como é que você vai impor uma situação dessa? Você vai impor que essa fase instrutória, né, de pericial, ela continue. Então, eu acho muito difícil. Isso violaria o direito à ampla defesa e ao contraditório de pelo menos de uma das partes, né, que tem ali a necessidade de que o seu time de experts ele acompanhe, ele assista, ele participe do evento, né? E se tem pessoas de risco, em especial se for alguém, de fato, que lidera esse time, ou com a presença mais relevante, você está criando uma dificuldade para a produção da prova, ou para a defesa, né? Então, eu entendo que é arriscado. Eu acho que se fosse um árbitro numa posição dessa, eu acharia extremamente arriscado não deferir, né, o pedido, eventualmente, de uma das partes para adiar esse evento, né, sob pena de haver uma possibilidade de nulidade do procedimento, em face de criar uma dificuldade para o contraditório e a ampla defesa, né? Então, eu diria no sentido de suspender, como o Pedro colocou no início, né? E, pragmaticamente, a gente tem uma outra dificuldade, né? Ainda que o tribunal se dispusesse a dar uma ordem nesse sentido, eu me pergunto se eu poderia dar essa ordem a um perito que não é parte, é um contratado da parte para fazer isso. Eu não sei se seria possível fazer isso, não tenho opinião, mas vejo uma primeira dificuldade nisso, Léo. A segunda dificuldade é que, se você chegar ao ponto de ter que forçar a barra para isso acontecer, em última instância, isso teria que acontecer através de uma carta arbitral pedindo ao juiz de direito que determinasse o cumprimento daquilo ali. Não sei se a velocidade do cumprimento dessa carta arbitral seria suficientemente mais rápida que aguardar o momento que isso pudesse acontecer. Eu não sei se pragmaticamente teria vantagem também, não. Concordo com o Alexandre. Uma das preocupações que a gente tem quando está trabalhando com o árbitro é de você produzir uma sentença que seja execuível, né? As partes esperam que aquele documento não seja só mais uma fase na solução do problema, mas que ele seja determinante dessa solução. Eu sempre fico bastante cauteloso em tomar qualquer providência como árbitro que possa depois ser vista como cerceamento de defesa, mesmo que apenas para fim de postergar o cumprimento da sentença. E se a gente consegue dar uma sentença enxuta do ponto de vista de devido processo, fica mais fácil. Esse é um desafio mesmo, complicado a gente fazer. Por outro lado, se essas medidas que a gente tem conversado aqui de uso do BIM, de data room virtuais e outras coisas dessa natureza,
estão já funcionando, se é uma hipótese de arbitragem que já tenha isso no futuro, nós ficamos reduzidos a perícias que dependem de uma inspeção técnica propriamente dita, que é um número não muito grande na comparação do número de pleitos que a gente recebe, né? Que é aquela alegação, por exemplo, que um determinado material não tem a qualidade que deveria ter tido, ou que a técnica utilizada na instalação do equipamento não é a mais adequada, não seguiu os padrões internacionais ou domésticos. Ou seja, aquelas perícias em que é necessário que o profissional vá ter contato físico com o objeto da prova. A minha resposta para você seria: acho muito difícil. A gente só conseguiria isso com o acordo das partes, né? Eu toparia fazer isso, assim, vamos fazer assim mesmo, desde que todo mundo tivesse incluído numa sessão da arbitragem, né? Numa audiência da arbitragem, incluindo os ditos pelos peritos, né? Assim, me parece que a pressão pode vir do cliente do perito, mas o tribunal dificilmente eu ficaria confortável para fazer isso. Acho complicado essa pergunta. Muito bem. Então, Pedro Jobim, ele fez uma pergunta aí para a gente, né? Por que existe tanta resistência? Você já achou aí? Sim, por que existe... Eu perdi ela aqui. Achou, né? Não, por favor, se eu puder ler. O Dr. Jobim perguntou a nós, né, por que existe tanta resistência por parte de órgãos públicos de introduzir o uso do dispute boards nas licitações de construções, né? Eu tenho uma visão, não sei a sua, Pedro, a minha, infelizmente, o que eu vou dizer não é bom. Eu acho que o poder público, ele reconhece tanto a sua deficiência, né, os seus problemas burocráticos, as suas amarras, a sua lacuna, né, na capacidade de fazer boas gestões, pagar em dia, dar as soluções que precisam de ser dadas as soluções, né, que ele, e mais, né, além dele reconhecer de suas deficiências, ele teme, aí as pessoas físicas, né, dos servidores públicos brasileiros temem enormemente virem a ser responsabilizados por pagamentos de direitos pleiteados pelos contratados pelo poder público, né? Isso gera uma situação em que o poder público brasileiro vai adiando, empurrando mesmo com a barriga soluções que poderiam ser muito mais eficientes para os empreendimentos. É uma discussão que eu gosto muito, que é o seguinte: o que é o ideal no setor da construção, né? O ideal é que o empreendimento planejado ele seja finalizado com qualidade. A busca é sempre pelo empreendimento. Se todos ao redor daquele projeto estivessem consensados de que deveriam expedir esforços para alcançar o fim com sucesso do empreendimento programado, né, muitos dos problemas que nós temos hoje seriam bem solucionados. E aí nós temos dois institutos que talvez aí eu rogo, nós estamos com vários nossos queridos colegas aí do IBDIC, né, para a gente eventualmente pensar em como podemos dirigir esse conhecimento. Um é o próprio Dispute Board, que o IBDIC tem sido defensor, né? Nós até temos participado de algumas discussões, tentamos participar com amicus curiae num procedimento para defender o Dispute Board, e o outro é a adjudicação. A adjudicação talvez seja um dos mais importantes instrumentos que eu vi como forma de diminuir o que o Luiz Otávio Rosa bem indicou, a posição de fragilidade do contratado por se submeter à chantagem do contratante. Porque a lógica o contratante tem o dinheiro está no bolso do contratante. Se existem fatos que o contratado tem que suportar dentro do tempo e geram prejuízo e desencaixe de dinheiro, ou seja, fluxo de caixa negativo, para que o empreendimento tenha sucesso, é necessário, eventualmente, que o contratante
enfia a mão no bolso e tira um pouco de dinheiro, né? Para que o contratado não tenha que financiar sozinho aquele determinado problema que surgiu dentro do empreendimento. Tanto o dispute board quanto a adjudicação são instrumentos que foram criados para proteger essa relação assimétrica, em que o dono do dinheiro muitas vezes não coloca ali para solucionar aquele problema advindo, né? Algo que me trouxe grande curiosidade é que foi tão forte esse movimento no Reino Unido, no final da década de 90 e início da década de 2000, que conseguiram aprovar uma lei no Reino Unido estabelecendo a obrigatoriedade da adjudicação em todos os empreendimentos públicos e privados de construção, né? Então, por quê? Porque é a única alternativa que, eventualmente, o contratado pode ter para minorar a sua sensação real, inclusive, de fragilidade pelo fluxo de caixa negativo. Em prol do quê? Em prol do empreendimento, né? Então, não sei se consegui responder, doutor Jobim, a minha visão, mas eu acho que nós precisamos de resolver dois assuntos no poder público brasileiro: modernizar a administração pública, modernizar os instrumentos de utilização da administração pública brasileira e reduzir um pouco o peso desproporcional das punições dadas aos agentes públicos, muitas vezes de forma até equivocada pelos órgãos de controle, né? Tanto tribunais de contas quanto o Ministério Público. Eu concordo, Alexandre. Acrescento duas coisas. Primeiro, eu costumo brincar quando eu estou falando de contrato de construção, dando alguma aula, alguma palestra sobre isso, que as pessoas enxergam equivocadamente o contrato de construção como se fosse um contrato de empreitado, um contrato de obra. Na verdade, é um contrato cuja natureza é basicamente financeira. É um grande contrato de gestão de fluxo de caixa, né? Quem desembolsa, quem vai financiar o quê na obra, né? E esses desequilíbrios, esses atrasos no pagamento por alegação de falha, ou de atraso de cronograma e multa, na verdade, o que você está fazendo é isso que você disse. Eu estou transferindo ao construtor o custo de financiar a obra que não é dele. E a adjudicação realmente consegue resolver isso muito rapidamente. Me parece que é mais uma ferramenta de cunho financeiro do que de qualquer outra natureza. E seria muito bom se nós conseguíssemos adotar a adjudicação no Brasil algum tempo no futuro. Eu acho que nós estamos, assim, eu estou um pouco otimista em relação ao uso dos dispute boards, porque me parece que eu posso fazer um paralelo com a arbitragem. A arbitragem com a administração pública sofria muita resistência. Resistência é essa que começou a diminuir muito depois que a administração pública começou a ganhar a arbitragem, porque a resistência era um pouco não técnica, né? Era aquela sensação de que se eu fosse passar a decisão para pessoas que não são funcionários da administração pública, o interesse público não estaria sendo cuidado com atenção devida, né? Quando, na verdade, a característica da arbitragem é exatamente ser uma decisão técnica e impessoal, né? Não levando em conta uma coisa ou outra. Se a administração pública tem razão, ela tem razão. E ela vai ter essa decisão muito mais rapidamente, portanto, está mais confortável com isso. E, recentemente, nós começamos a ver, inclusive, por iniciativa de vários dos nossos colegas do IBDIC, alguma legislação a nível municipal indicando os dispute boards. Eu imagino que, à medida que os dispute boards começarem a acontecer com mais frequência, e se tiver um track record de que eles efetivamente agregam valor, reduzem o custo da obra no final das contas, a administração pública vai ficar mais confortável com esse uso. O engenheiro Jobim é exatamente um pioneiro nisso, né? Porque participou do Dispute Board, em que o Dispute Board foi uma exigência do Banco Mundial, que faz parte do programa do Banco Mundial para fundamentar, para financiar as obras. No entanto, as histórias que eles nos contam das dificuldades de tocar dispute board são muito interessantes, né? Hoje, quem está tocando dispute board já não passa pelas dificuldades que o engenheiro Jobim passou naquela época. Eu estou um pouco mais animado em relação à possibilidade disso vir a acontecer. Não acredito que vai acontecer amanhã nem depois, mas à medida que a gente conseguir ter esse track record, pode ser que isso fique mais fácil, engenheiro. Nós temos uma pergunta aqui também do nosso amigo Tiago Marinho, perguntando sobre em que circunstâncias que aconteceria uma trifurcação. Tiago, eu nunca vivi um caso de trifurcação, né? Talvez o Marcelo Botelho possa nos dar uma indicação das hipóteses que ele vivenciou disso.
O que eu imagino é o seguinte, uma das coisas que a gente pode fazer é quando você tem vários pleitos diferentes, e você tenha pleitos de natureza diversa, tão diversa que justifique sentenças completamente distintas, que você possa resolver um antes do outro. De cabeça, assim, além das questões contratuais que a gente pode ter que enfrentar, é dizer, olha, essa cláusula deve ser interpretada da maneira A e não da maneira B, e, portanto, a partir dessa interpretação, eu preciso de uma instrução que vá focar nas provas e no resultado dessas provas, dada a interpretação da cláusula que antecedia isso. Você fazer tudo isso junto na perícia, muitas vezes fica mais caro, porque você vai ter que periciar tanto os resultados da interpretação A ou B, ao mesmo tempo, aumentando o custo da perícia. Agora, nos casos, por exemplo, digamos, de termoelétrica, em que você tem uma termoelétrica financiada, com financiamento estruturado, em que o modelo econômico do projeto todo depende daquela... Vamos imaginar o seguinte, termoelétrica financiada de forma estruturada, e uma empresa só de engineering responsável, um EPCista responsável pela obra toda, portanto, responsável pela performance, se ele for responsável pelo projeto. Então, se nós temos questões de múltiplas naturezas, dentre elas, por exemplo, a relação entre o consumo de gás, digamos que seja termoelétrica a gás, e a produção de energia, eu posso, eventualmente, periciar a performance em separado das outras questões de natureza contratual que seriam bifurcadas dessa forma, né? Então, enfim, cada caso é um caso, e os casos de bifurcação têm que ser analisados com muita cautela, como bem colocou o Alexandre, para que todo mundo tenha certeza que aquela solução seja mais rápida e mais barata, e não uma solução que prorrogue o tempo da arbitragem, aumentando o seu custo. Eu, pessoalmente, nunca vivenciei uma situação em que eu julgasse, olha, aqui uma trifurcação pode ser interessante. Mas é importante manter na cabeça que essa é uma hipótese que pode aparecer eventualmente. O fato é que você tem que pensar nessas ferramentas. E às vezes eu sinto que nas arbitragens, muitos profissionais ainda tocam a arbitragem com um espírito de processo civil. E, portanto, o processo civil anda sozinho. Você vai cumprindo ali todos os artigos do código, agora eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. A arbitragem eficaz não funciona desse jeito. A arbitragem eficaz, você tem que fazer a arbitragem toda na sua cabeça, com o seu time, tudo antes de propor a arbitragem, porque aí sim você consegue fruir das ferramentas que a flexibilidade da arbitragem tem. Então, assim, eu posso fazer provas mais efetivas, eu posso fazer o framing da minha questão de uma forma muito mais eficaz, mas se eu for tocar a arbitragem como eu toco o processo civil, eu estou desperdiçando todas as vantagens que ela tem. E ao pensar nisso, é que a gente tem que lembrar de todas essas ferramentas, bifurcação, trifurcação, perícia, por exemplo, é um assunto que nós não vamos ter tempo de tratar hoje, mas um assunto complicadíssimo é você ter peritos, por exemplo, que trazem, analisam o mesmo conjunto de fatos com protocolos diferentes, um protocolo da Society of Construction Law e outro com um protocolo da ACCF. E aí você tem duas perícias perfeitamente fundamentadas, com resultados completamente diversos, e o tribunal que se vire para dar uma sentença naquilo. Eu tenho pavor disso, Moar. Agora, no entanto, enfim, são ferramentas que você tem que ter na sua cabeça antes de começar a arbitragem. Assim, você tem que consultar 2 ou 3 peritos e ver, bom, qual é a metodologia que melhor se aplica a essa circunstância. E vão sempre existir mais de uma. E discutir isso com o tribunal. Então, em resumo, acho que essas ferramentas que a gente está conversando aqui são ferramentas que a gente tem sempre que manter na sua caixinha de ferramentas de profissional da arbitragem ali e pensar nelas antes de usar. Porque, do contrário, você vai ser aquele especialista em telhados que chega na obra e vê que esqueceu a escada, mas aí você já perdeu tempo de ir e voltar, etc. Né? Tem que pensar antes de levar. Então, a trifurcação, eu imagino que é isso. Você já viu a trifurcação, Alexandre? Alguém está nos ouvindo? Eu já vivenciei uma tentativa da meu ex-adverso, do advogado da outra parte, de fazer uma, e eu não aceitei, combati, e, no caso, convenci os árbitros que não seria a solução, porque precisaria de ter uma visão completa do problema, né, do caso. Então, eu já vivenciei uma tentativa dela, né, e consegui, aí naquele caso, a estratégia que atendia, de fato, aos interesses do meu cliente era evitar essa trifurcação, né. O Marcelo nos respondeu aqui que é exatamente esse caso em que você tem mais de 100 pleitos
e que é preciso fragmentar para se fazer isso de uma forma mais efetiva. Infelizmente. O ideal é a gente conseguir chegar na arbitragem sem pleitos, né, Marcelo? Conseguir reduzir isso um pouquinho, senão você tem por exemplo, tem ato muito famoso aí que já me confidenciou que a arbitragem de construção ele não está pegando mais, que não está com paciência mais para lidar com essas dezenas e dezenas de pleitos. Tá. Todo mundo pode ver aqui, tá no chat, o Marcelo comenta aqui outras circunstâncias, jurisdição, modificação de escopo ou não, e tudo. Então o Marcelo já respondeu aqui a pergunta, nos ajudando aqui com isso. Marcelo, obrigado. E o engenheiro Cláudio Dalaco aqui está nos perguntando o que a gente faz com o dispute board quando há a descontinuação do dispute board e as partes não honram os honorários tratados. Engenheiro, assim, no meu caso, eu sempre trabalhei com um contrato com as partes, um contrato que é exequível, né? Infelizmente, você vai ter que executar esse contrato de panelista para receber os seus honorários, né? E ver se não sei se o seu contrato, nesse caso, teria arbitragem, mediação ou algo dessa natureza. Mas é um contrato que a gente tem com as partes, né? E eu acho que nessa hipótese, né, como você tem uma responsabilidade, em especial se isso tiver algum investimento de banco de desenvolvimento, né, ou de investimento público, mesmo que indireto, o risco é muito grande. Se for descontinuado, né, eu acho que talvez fazer algum tipo de retirada de responsabilidade mesmo, ou seja, esclarecer e colocar bem a circunstância de que ele foi descontinuado. Descontinuado, que eu entendo, porque, olha que absurdo, né? E nós tivemos uma situação similar recente no Brasil, no estado de São Paulo, em que o dispute board não foi cumprido como deveria ter sido, colocando aos membros uma responsabilidade perigosíssima, né? Porque se ele não conseguiu ter acesso, acompanhar, receber as informações no tempo e da forma correta, né, como que ele poderia eventualmente ser chamado para dar um posicionamento que poderia vir a ser compreendido como muito equivocado, né? Pela falta de informação e do cumprimento do procedimento. Eu até entendi esse descontinuado do Cláudio nesse sentido. E aí é melhor rescindir mesmo. Eu saio, eu renuncio à minha posição por conta do descumprimento contratual das partes na relação com o dispute board, ou na relação comigo, né? Porque a responsabilidade de um dispute board é muito grande também, né? E se há um descumprimento das partes na relação, é melhor renunciar, extinguir aquele... aí tá vendo? O Cláudio está falando que o investimento é de bancos internacionais para empresa pública contratada. Isso é um risco enorme, inclusive ligado à possibilidade de sofrer sanções até pelo banco, né? Pelo banco internacional, né? Pessoais, né? Responsabilidade pessoal, né? Pessoal. Então, o melhor a fazer não se cumpre os contratantes, né? Ou seja, as partes não estão cumprindo aquilo que deveria estabelecer os mecanismos de funcionamento do dispute board, é melhor então eu sair. Porque se eu continuar ali envolvido e sendo até usado de uma maneira indevida pelas partes, que pode acontecer isso, né? Isso é muito perigoso. Então, o melhor é você comunicar o descumprimento do contrato ou descumprimento das regras do dispute board, né? E se retirar desse dispute board, para não sofrer posteriormente as consequências de um mau uso do dispute board pelas partes. Nós somos chamados a adjudicar um prazo muito curto, e se você não tiver as informações ou acesso às informações necessárias para fazer isso, eu estou assumindo a responsabilidade por ser incapaz de cumprir esse prazo, ou, ainda mais grave, de fazer uma decisão completamente equivocada, por falta de informação, né? Nessa circunstância, o melhor mesmo é declinar do contrato, o descumprimento do próprio contrato. Alexandre, nós já estamos aqui, passamos 11 minutos, eu não sei se se a gente continua mais um pouquinho para responder mais alguma pergunta. Quer comentar esse esclarecimento do Marcelo? Marcelo, quando a gente estava falando de bifurcação, do Marcelo Botelho, de bifurcação e trifurcação, eu estava imaginando quando a gente faz os procedimentos em paralelo, não seguidos um do outro.
Falando de trifurcação, da forma como você colocou aqui, a gente tem muito mais até que trifurcação, né? Jurisdição eu decido antes, posso ter circunstância que eu decido primeiro a imparcialidade do árbitro, depois a jurisdição, depois a lei aplicável, coisas que às vezes você precisa fazer uma atrás da outra, né? Então você tem razão, nessas circunstâncias eu posso ter a arbitragem que eu tenha mais de uma sentença parcial, né? Aliás, até várias sentenças parciais, né? Que dessa forma elas estão dividindo o procedimento. Né? Entendi melhor aqui o que você quer colocar. Muito obrigado. Bom, Ruth, você que nos assessora aí, desculpa, fala. Porque o Felipe fez uma pergunta, não sei se você acha pertinente a gente responder. Não, por mim a gente pode responder. Eu estou um pouco perdido aqui, porque a gente tem um Q&A e um chat. Cada hora aparece uma coisa de um lado. O Felipe perguntou qual o entendimento, nosso entendimento, né, sobre os julgamentos ocorridos nos tribunais de contas sobre os procedimentos arbitrais. Bola na sua quadra. Quais os limites que devem ser impostos às decisões dos tribunais de contas para fins de prova a ser considerada na arbitragem? E até onde deve ir a influência desses julgamentos para os tribunais arbitrais? Eu entendo, Felipe, e de fato, inclusive, uma das arbitragens em que eu estou participando, né, ela tem uma discussão exatamente dessa. Uma das partes busca utilizar-se de elementos produzidos por um dos tribunais de contas do Brasil, né, a favor dela. Eu vejo da mesma maneira quando o Ministério Público, em ações de improbidade, ou quando numa discussão judicial em que o poder público é uma das partes e tenta se utilizar de elementos dos tribunais de contas. Nós temos duas situações diferentes, né? Os tribunais de contas eles podem expedir título executivo, que é quando ele aplica uma penalidade decorrente de desvio de recurso ou aplicação de multa. Esse título executivo, como a Constituição é clara, é título executivo não judicial, né? Então ele pressupõe, sim, liquidez e certeza. Se for um título executivo, né? Término e fim de procedimento no Tribunal de Contas, transitado em julgado dentro do Tribunal de Contas, aquilo é um título executivo, então gera uma presunção de veracidade, de liquidez e certeza daquele crédito, né? Se é esse documento que está sendo utilizado, existe todo um procedimento que normalmente ele deverá ser executado via Poder Judiciário, porque isso entra dentro de uma execução, na mesma estrutura de execução fiscal, né? Mas a parte, eventualmente, pode tentar usar isso naquela arbitragem paralela, né, que deve estar andando paralela a uma execução fiscal, né? Agora, o que normalmente acontece é a adoção por uma das partes de documentos internos, de avaliação interna de unidades técnicas de Tribunal de Contas, né? Nesse aspecto, isso tão somente deve ser considerado como um documento de informação aos árbitros, né? Assim como de informação ao juízo. Não um documento como prova imparcial, produzida numa situação na fase instrutória daquele procedimento, né? Então, isso é mais um elemento que pode ser utilizado por uma das partes como tentativa de informar e confirmar os seus argumentos, para trazer mais conhecimento e convicção aos árbitros, não como uma peça poderosa e como se fosse, por exemplo, um laudo arbitral, um laudo do expert produzido naquela fase. De forma nenhuma, não. O poder público tem tentado usar o Tribunal de Contas e documentos do Tribunal de Contas, às vezes até como se fosse a solução da discussão. E não é, por vários motivos. O mais importante, na minha visão, como todos vocês sabem, é que os tribunais de contas não conseguem garantir o contraditório e ampla defesa àqueles que sofrem os seus procedimentos internos. Então é quase como um documento unilateral produzido por uma parte interessada
nela mesmo, né? Então, como você não tem um contraditório em ampla defesa exercido ali no tribunal, o produto daquilo não decorre do diálogo, não decorre do contraditório. Então, ele não pode ser adotado como algo já maturado e legítimo frente à nossa ordem jurídica constitucional, né? Perdão, vai em frente. Não, pode. É muito interessante o que você coloca, porque é exatamente a mesma situação das decisões do dispute boards, né? Quando você adjudica uma decisão, né? Os ingleses dizem que a decisão do dispute board e da adjudicação também é a chamada justiça rústica, né? Porque ela é dada no intuito de manter a obra funcionando e com a melhor qualidade técnica possível que você tem naquelas circunstâncias. Então, quando você vai para a arbitragem, a decisão do dispute board, ela tem exatamente as mesmas características do que o Alexandre falou aqui, do que seria essa posição do Tribunal de Contas. Ela é mais uma prova, né? Mas a matéria é toda devolvida ao Tribunal Arbitral, que revisita todas aquelas provas, pode fazer outras provas, etc., sobre a mesma matéria. Então, cada uma dessas ferramentas ela tem uma finalidade diferente daquelas e não pode ser tratada como uma prova antecipada no processo, né? Porque a prova antecipada tem que ter o devido processo respeitado completamente. Do contrário, a gente estaria inserindo no procedimento arbitral um desequilíbrio. Se eu tenho uma prova que é considerada per se como válida, cujo contraditório não estava sob o controle do tribunal ou das partes no momento que ela foi produzida, a parte a quem favorece aquela prova vai ter uma vantagem sobre a outra que está em discordância com os princípios que informam a arbitragem, né, para se ter uma sentença válida e execuível, na minha opinião. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Talvez eu discorde de você nesse ponto, mas eu gostaria só de entender o que você disse para ver se eu discordo ou se eu concordo, né? Imagine uma empresa que está litigando e ela internamente ela produziu com seus melhores engenheiros um relatório interno, né? Okay. E eles até foram lá e registraram esse relatório, por exemplo, no CREA. Esse relatório interno, produzido por uma empresa, você considera, no sentido lato da palavra, como prova, ou você entende que isso é um documento produzido internamente por uma empresa que serve como algo que pode vir a ser um auxílio ao conhecimento do árbitro? Como é que você enxerga esse documento? Qual que seria a diferença desse documento e de prova no sentido lato que você está colocando? As partes trariam esse documento junto com as suas alegações ou seria produzido em paralelo à arbitragem? Uma das partes traria esse documento como fonte de fundamento para um dos seus argumentos, né, propostos, um dos seus pedidos. Eu acho que isso é uma prova que tem que ser considerada, né? Assim, mas não uma prova acima de qualquer suspeita, né? Se você abre a outra parte a possibilidade de questionar aquela prova, se manifestar sobre aquela prova, aí eu vou ter o contraditório necessário para julgar, né? Assim, a mesma coisa em relação à decisão do dispute board, porque o dispute board só leva a decisão, uma decisão do dispute board só chega à arbitragem se a parte dela discordou no momento apropriado, né? Assim, então, você adjudica e uma parte fala, olha, eu vou cumprir porque eu sou obrigado contratualmente a cumprir, mas eu não concordo com essa decisão. Naquele momento ela está se reservando o direito de questionar isso na arbitragem a posterior. Se a gente pode aceitar as estatísticas da Dispute Board Foundation, a maioria dessas decisões, mesmo as decisões em que há uma manifestação de inconformidade com ela, depois dos Dispute Boards, não é levada à arbitragem, né? Ao final da obra, né? Tem outras questões que a gente tem que levantar aí também, que é se a natureza do contrato das partes admite que as questões que o Dispute Board pode julguem, venham a ser submetidas à arbitragem ainda no curso da obra ou se ao final do curso da obra. Então tem umas questões estratégicas que influenciam quando é que a parte leva essas decisões de Dispute Board com a qual elas discordam. O que eu estava querendo dizer, Alexandre, é que a decisão do Dispute Board ela não compete com a do tribunal arbitral, ela não vale como uma sentença parcial sobre uma matéria que o tribunal não pode revisitar. O tribunal deve revisitar
e deve abrir oportunidade às partes para falar sobre essa decisão, exatamente porque uma delas não concordou na época, né? A instrução do dispute board é muito mais restrita, né? Muito mais não há dúvida. A decisão limitada, né? A decisão do dispute board, para mim, é uma prova, né? É um elemento de prova. Com certeza, sem dúvida. Eu estava ainda preso aqui à pergunta do Felipe, se uma análise, uma decisão do Tribunal de Contas seria uma prova, né? E aí é uma discussão polêmica. O Felipe fez uma boa pergunta, né? Mas há uma diferença sensível aí, porque o dispute board não tem essa áurea de autoridade pública, de instituição pública, né? Isso introduz uma outra variante na análise dessas validades aí, que são, me parece que não tem mérito legal, mas ela acaba tendo um gravitas, né? Se for o Tribunal de Contas é que disse. Mas, no final das contas, aquilo é só mais um processo com um contraditório, porque um grupo de pessoas chega a uma determinada conclusão, mas que não tem poder jurisdicional, né? Esse Tribunal de Contas não tem jurisdição para decidir, né? Então, aquilo ali não pode ser tomado pelo tribunal arbitral pelo valor de face. Você tem que abrir às partes a possibilidade de se manifestar sobre aquilo. Eu imagino, se nunca vivenciei uma circunstância dessa, que a parte que está trazendo vai afirmar categoricamente que aquilo ali vale pelo que é e fim de papo, e a outra parte vai resistir, né? E o tribunal vai acabar tendo que se manifestar sobre isso na sentença, né? Eu nunca tive circunstância de ter que dar um laudo arbitral em que você analisasse previamente qual é o valor que uma decisão do Tribunal de Contas teria, né? Então, a gente tem que esperar para ver como é que os tribunais vão tratar isso, mas sem ter um caso concreto na mão, eu trataria isso como prova e sujeitaria ao contraditório na arbitragem normalmente. Só para me posicionar aqui final, eu acho assim, o laudo final, né, do dispute board, para mim é uma prova, seguiu ali os trâmites contratados, né, da perspectiva das partes que aceitaram esse instrumento de solução de disputa, e aí eu reconheço ele como uma prova. Já uma análise do Tribunal de Contas, uma análise técnica sobre determinada circunstância, né, eu já tenho uma dificuldade de aceitá-lo como uma prova, né? Isso é nada mais, porque na prova no seu sentido estrito, tá, Pedro? Tá bom. No sentido estrito, porque ele não é decorrente. Esse é tão somente um fato produzido pela cabeça de alguns seres humanos que ali desenvolveram uma análise a partir de determinados critérios e que formaram ali um posicionamento, né? Que, na minha visão, não deve ser endereçado como uma prova, ou seja, não é um documento produzido pelas partes, não é um fato fotografado, filmado, né? Não é algo decorrente de um procedimento como o dispute board, que integra o contexto contratual, seguindo as regras contratuais, né? Então, eu não consigo aceitar, eu vivencio isso, inclusive, esse documento trazido aos autos como elemento de prova. Eu acho que a gente não discorda disso, não. Acho que nós estamos absolutamente na mesma linha. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se admite como prova simplesmente como qualquer outro documento que você trouxe para o tribunal, né? A valoração que se dá a essa prova, quer dizer, isso tem o valor que a parte está alegando, tem que ser analisada na arbitragem, né? O que eu não acho é que uma decisão do Tribunal de Contas, para mim, é só mais um documento. Assim, se você pedir uma opinião, um parecer jurídico, é mais um documento, não é prova em si, não interessa, não é prova, veja bem. Ele é prova na medida que é algo que eu estou usando para tentar provar, né? Mas ele não pode ser valorado como uma prova acima de qualquer suspeita. Não é um fato. Não é um fato incontroverso, né? Acho que a melhor forma seria dizer isso, né? Assim, nem a decisão do dispute board é fato incontroverso, tanto é que a parte manifestou a sua opinião de desconformidade, portanto, é controverso, e a decisão do Tribunal de Contas também não pode ser tomada como fato incontroverso, assim como você teria que tomar uma sentença dada por um juiz togado. Ela chega para os autos e você vai valorizar aquela prova, né, conforme a discussão trazida durante a instrução e a qualificação legal que cada uma das partes vai tentar dar àquela prova propriamente dita.
Ela não pode ser tratada como uma decisão judicial, ela não tem valor per se, ela tem o valor que a parte acha que ela tem, sujeito a contraditório pela outra. Então, a qualificação daquela prova, entre aspas, ela vai depender da instrução. Eu não acho que a gente discorda, não, estou vendo, acho que a gente pensa exatamente na mesma linha das duas coisas. Que bom, que bom. A mim não assusta dizer assim, foi o Tribunal de Contas que deu. O Tribunal de Contas também dá decisão ruim, todo tribunal dá decisão ruim, inclusive o arbitral. Né? A decisão é tão boa quanto o ato que você escolhe para decidir a sua decisão. Então, decidir a sua decisão é horrível. Né? O Ruth, você edita isso depois, por favor. Mas eu sou bem crítico aos tribunais de contas, porque como, diferente do tribunal arbitral, mesmo que dê uma decisão errada, é uma decisão que passou, pelo menos a princípio, pelo crivo do contraditório. Né? No caso dos tribunais de contas, no Brasil, né, dos tribunais de contas do Brasil, isso não acontece. Né? Você não consegue exercer o contraditório nesses ambientes. Né? E por isso, a decisão, por mais eventualmente acertada que pode ter sido advinda da mente criativa daquele grande conselheiro ou ministro, né, uma mente arguta, e os tribunais de contas têm grandes membros, né, ótimos membros, muitos deles, mas nem sempre, mesmo saindo de uma mente genial, essa decisão, ela para mim é ruim. Por quê? Porque ela não adveio do contraditório, ela não adveio do procedimento em contraditório. E não vai estar revestida do poder de uma sentença arbitral ou da sentença judicial, porque não tem lei que diga isso. Né? Então, a verdade é que, apesar de serem chamados de juízes, etc., eles não têm jurisdição. Né? É um assunto diferente. Né? A jurisdição legal, ou seja, a capacidade de tomar uma decisão que vai ser executada, muitas vezes de maneira forçada pelo Estado, não é consequência da atribuição do Tribunal de Contas. Né? Então, quando você está julgando uma decisão, qualquer matéria que traga no seu bojo uma decisão do Tribunal de Contas, ela deve ser tratada dessa forma, produzida porque não tem jurisdição para produzir. Então, não tem valor só porque é um órgão que chama Tribunal de Contas, assinada por alguém que tem o título de juiz. Né? Então, é isso. Ruth, nós já estamos aqui a meia hora depois do nosso prazo original. Alexandre, você quer fazer algum comentário? Alguém tem mais alguma pergunta? Por mim, Pedro, eu quero agradecer, né, esse encontro nosso, agradecer aos nossos colegas, queridos colegas aí, tanto engenheiros quanto advogados, que nessa longa caminhada juntos, né, a gente já vivenciou tanta coisa e vivenciaremos muitas outras. E espero que a gente continue caminhando nessa boa direção de tentar melhorar o direito da construção no Brasil. Né? É verdade. Temos muito Alexandre, eu quero agradecer a sua disposição também, né, em ter essa conversa, uma conversa aberta e franca que a gente está tendo agora. Quero agradecer a participação de todo mundo. Com um grupo tão seleto, eu lamento que esse formato não seja um em que todo mundo esteja participando e falando abertamente. Eu acho que seria até muito mais rico, pelo menos para mim, né? Essas trocas de ideias aqui. Eu aprenderia muito com todos que estão participando aqui. Agradeço ao IBDIC por ter permitido esse evento acontecer. E lembro a todos do Congresso do IBDIC, que vai acontecer, eu não lembro de cor, a Ruth vai puxar minha orelha, só um minuto aqui. Dia 27 e 28 de agosto, um congresso internacional que nós estamos fazendo, junto com o International Construction Law Association. Vai vir um grupo extraordinário, viu, Pedro? Assim, enorme, de bons profissionais no mundo inteiro, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, China, até um representante da China, né? De outros locais da América do Sul, Argentina, Chile. Então, nós teremos boas discussões. Ficou um evento pequeno, ou seja, porque é um experimento, né? Será todo virtual. Então, nós escolhemos fazer algo menor. Uma pena não ter conseguido receber todos que nós gostaríamos, né? Mas haverá o evento, foi adiado, o grande evento, ele acontecerá no ano que vem, em abril, com muita probabilidade, e aí sim, vai ser aquele evento presencial em que todos nós estaremos juntos lá, se Deus quiser, né, se terminarmos essa pandemia antes, e bem saudáveis, né?
Ótimo. Muito obrigado, Alexandre. Para aqueles de vocês que não são do IBDIC, que estão nos assistindo, esse congresso realmente vale a pena, esse evento é muito enriquecedor, indubitavelmente. Eu não me lembrava da data, por sorte o Alexandre tem uma memória melhor que a minha para esse tipo de coisa. Realmente vale a pena participar, eu recomendo que quem puder faça um esforço para fazer isso. E também para quem quiser se juntar ao IBDIC, é só acessar o site do IBDIC, que tem os procedimentos, como é que se faz para participar, e é realmente muito enriquecedor participar do Instituto. O Instituto nos traz não só oportunidades como essa que a gente está vivenciando agora, mas é uma oportunidade de estar convivendo com experiências diferentes num assunto de complexidade elevada e que sempre acresce ao nosso ferramental como profissionais para trabalhar melhor. Eu realmente recomendo que quem não participe ainda passe a ser membro do IBDIC para caminhar conosco na evolução do direito da construção e nas políticas que envolvem essa parcela do setor da economia, que é o motor de muitas economias, sobretudo as economias em desenvolvimento, como a do Brasil. Alexandre, muito obrigado. Ruth, muito obrigado pelo seu suporte, a Giovana, e a todos vocês do IBDIC que permitiram que isso acontecesse. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos assistir até agora. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi comigo. Eu disse ao Alexandre no começo que ainda que não tivesse nenhum participante, só a oportunidade de bater um papo com ele já teria sido ótimo. E isso é absolutamente verdade. E o mesmo se dá com todos que estão participando aqui. Muito obrigado a todos e espero ter a oportunidade de vê-los brevemente, virtual ou, de preferência, pessoalmente, para continuar essas discussões. Então, bom dia. Até logo. Muito obrigado.